começar nesse vídeo falando um pouquinho sobre a introdução à psicanálise, tá bom, gente? Bom, nesse tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse momento de surgimento da psicanálise, né? Como é que foi, na verdade, como é que se deu esse processo? Bem, gente, tudo começa porque existe um homem chamado Sigmund Freud, e Freud, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada aos conhecimentos de estudo desde a criança. Primeiro que eu queria deixar claro para vocês que Freud não nasceu no berço de ouro, Freud não era rico, Freud sempre foi uma pessoa que precisava realmente estudar para literalmente chegar a ser alguém na vida, né? Então Freud sempre desde pequeno se dedicou muito aos estudos. O primeiro passo muito importante para Freud, Sigmund Freud, foi aí estudar medicina. Então Freud, ainda na faculdade de medicina, sempre ficava muito intrigado com todo o conhecimento que era lhe colocado ali naquele momento. Sigmund Freud se dedicou a estudar todo esse processo de neurologia dentro da área da medicina. Então ele se tornou um médico neurologista. Muita gente confunde Freud como um psiquiatra. Freud era um médico neurologista. Ele conheceu a psiquiatria por meio de duas pessoas muito importantes na psicanálise. Primeiro foi Charcot e Brauer, professores de Freud, onde ele teve contato muito grande com a psiquiatria. Primeiro, como eu tinha dito anteriormente, Freud, desde o processo na época de formação em medicina, ele precisava de recursos financeiros para se manter, inclusive para se manter durante aquele processo de formação e posteriormente depois de casado com a Marta ali, né? Então Freud conheceu Charcot, esse professor que tanto Charcot como Brauer, né, deu essa possibilidade de Freud poder ter um recurso ainda em formação e mesmo depois que se formasse por meio de trabalhos. Então ele teve uma vivência na experiência clínica, numa clínica psiquiátrica com Charcot e posteriormente com Brauer. Mas uma coisa muito interessante nesse processo é que Freud, ele vai ter o contato ali com a hipnose, mas não com uma área de conhecimento, mas com uma prática clínica, né, psicoterápica, hipnoterapêutica naquele momento, até então, por esses dois médicos. Tanto Charcot como Brauer utilizavam a hipnose. A diferença é que Brauer utilizava uma hipnose cartática, né? Se você aprofundar em hipnose, você vai entender a diferença da hipnose cartática, clássica, a hipnose ericksoniana, né? Tão atual, utilizada muito hoje nessa atual, na atual sociedade, quando a gente fala de hipnose. Mas bem, Freud teve esse contato inicial com essas pessoas, médicos importantes. Quando ele conheceu esses médicos utilizando essa prática da hipnose para tratamento da histeria no geral. A histeria, gente, era tida como uma doença da sociedade naquele momento, que era vinculado à presença da mulher. Acho que eu falei um pouquinho no vídeo sobre a psicanálise, um pouquinho sobre isso, mas vou aprofundar mais nessa videoaula aqui. A histeria, no século XIX, marcava muito uma sociedade, como se fosse meio que uma epidemia que ocorria naquela sociedade. No caso, a histeria, que é uma doença voltada à questão da psique, ela era tida vinculada às mulheres. Então Freud começa a ficar com alguma coisa assim na cabeça. Não, existe a medicina, a psicologia não consegue explicar a histeria. Então os médicos no geral tratavam por meio de atendimento clínico mesmo, falando dentro do lado de injeção, do método da internação. Esses dois médicos tinha uma abordagem muito interessante de tratamento, que era para hipnose naquele momento. Então eles utilizavam a hipnose. Então Freud, ele tinha algo muito assim de ir lá investigar, de ir atrás e falar, eu quero estudar isso, porque já que ninguém explica, existe uma forma de ser explicado. E aí é quando Freud começa a adentrar no que ele vai chamar depois, futuramente, de psicanálise. Então Freud
teve contato muito aqui, em especial com Brauer, né, com um caso muito famoso na psicanálise, né, na história da psicanálise, que é o caso Anna Waugh. Então, se você quer está adentrando nessa área e quer conhecer um pouquinho sobre a história e introdução da psicanálise, eu recomendo você fazer a leitura do caso Anna Waugh. Esse caso Anna Waugh não foi um atendimento clínico de Freud. Freud teve contato com o caso Anna Waugh por meio de Brauer. Naquele momento que Brauer era amigo, inclusive, de Freud, e inclusive financeiramente Brauer ajudava Freud, né, nesse sentido de você faz esse trabalho, ajuda dentro desse campo clínico, e Brauer dispensava recursos para Freud. E Freud ficou muito encantado com o caso da histérica Anna, né, a conhecida como Berta Pomperhauer, que inclusive era amiga da esposa de Freud, tá, gente? Mas bem, a Anna Waugh era uma paciente de Brauer e ela era diagnosticada como histérica. Freud começou a fazer um aprofundamento para compreender, por meio da escuta dos casos clínicos de Brauer. E Freud propôs ainda algo inovador, de falar, não, a histeria, por tudo isso, diante de todo esse cenário clínico, eu não vejo outra coisa de que a histeria está associada à sexualidade, a um desenvolvimento sexual. Né? Naquele momento, até então, foi um momento meio que de ruptura com Brauer, porque Freud começou a falar sobre a teoria da sexualidade relacionada à histeria. E Brauer não compactuou naquele momento desse conhecimento de Freud. Nesse mesmo momento, Freud conhece Fliess. Fliess foi responsável por grande parte das obras de Freud nesse sentido de debate, de discussão, de crítica, de compartilhamento de conhecimento da teoria psicanalítica lá no início. Fliess, tá, gente? Decore esse cara. Então, Brauer acaba naquele meio tempo rompendo. Freud não ficou contente com aquilo, né? E ele falou, eu preciso estudar. E ele foi estudar a fundo a histeria, por meio de algo que ele vai falar, existe algo muito mais profundo, né? Vai ser nesse momento que Freud vai conseguir chegar na ideia do inconsciente. Essa ideia de inconsciente é uma ideia proposta por Freud como uma ideia meio que vem na sociedade. Imagine vocês, uma sociedade no século XIX, e dentro do século XIX a gente vai pensar aí dentro de algo que vai quebrar com a sociedade naquele momento. Então Freud vai ter aquela ideia de que existe algo mais profundo, que é o inconsciente. E ele, como é que ele vai chegar a isso? Freud vai chegar a isso por meio da análise, né, de atender pacientes. Isso vai ser muito assim, ao mesmo tempo que inovador, é algo meio que clínico, muito clínico. Então Freud vai aprofundar, por meio dos atendimentos clínicos, a compreensão disso. E ele descobre que para acessar o inconsciente existe algo muito importante que ele vai ditar como sonhos. Ele fala, o sonho, diferente do que a gente conhece, né, e se aprofunda, tem algum significado. E ele vai comprovar isso por mais de 100 sonhos, numa obra chamada Interpretação dos Sonhos, onde ele fala que o sonho é a realização de desejos reprimidos, mas não só a realização de desejos reprimidos, como o sonho também, todo aquele conteúdo do sonho pode ser derivado, além desses desejos reprimidos, inconscientes, que estão alojados na mente humana, por meio de situações que lhe angustiam durante o dia ou que trazem impacto, né, na vida corriqueira, ou em outros casos sonho também por meio de situações orgânicas. Mas no geral o sonho ele vai trazer que é a forma mais prática de acessar o inconsciente. Então ele descobre que existe o inconsciente. Quando Freud traz isso, essa ideia de inconsciente, Freud ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a sociedade e falar, olha, existe isso, funciona assim, a prática clínica é comprovado que isso exista. Então naquele momento nasce o que a gente conhece hoje no mundo como a terceira ferida narcisística, porque mostra para a sociedade que existe algo que a medicina e que a ciência ainda não tinha explicado. Portanto, Freud traz um conhecimento inovador que é o inconsciente.
não existia até então uma outra abordagem, né, psicológica, psicoterápica, que fosse tão profundo para acessar o inconsciente. Por isso que a psicanálise é considerada ainda hoje como uma área de conhecimento profunda, dita por alguns teóricos e críticos como uma área de psicologia profunda. Por isso, de aprofundar mesmo, de acesso inconsciente. Então ele vai falar os sonhos, a livre associação, que é o método onde o paciente se coloca à disposição de falar livremente o que vê à sua mente e sem julgamento qualquer do que ela for falar, tanto por parte dela como por parte do analista. Então, esse método inicial, ele começa a ser destrinchado paulatinamente, né? Ele não vai sair da noite para o dia. Freud vai demorar anos para vai escrever durante anos uma vasta literatura científica para comprovar tudo isso. E ele faz isso por meio das suas obras. O interessante é que Freud traz isso de uma forma muito de autoanálise, tanto daquilo da experiência. A gente vai encontrar aí com Freud muitas coisas importantes, tais como a importância do analista sempre fazer uma autoanálise desse processo, de como ele produz o seu conteúdo, como ele elabora o processo analítico, né, propriamente dito. Então a psicanálise, ela nasce como uma ferramenta de trabalho para pessoas que se dedicam a investigar em desordens mentais e que, a mais do que isso, que possam se aprofundar no tratamento das neuroses. Então a psicanálise, nesse contexto inicial, ela vai saindo aí paulatinamente, desde lá da histeria até o que a gente conhece hoje como todas as bases teóricas de psicanálise. Então é isso, gente. Obrigado. Segue a gente.